Glória a Deus. Quantos amam a presença do Senhor? Diga aleluia. Aleluia. Como eu disse, irmãos, nós estamos falando bastante e vamos continuar falando até que isso caia como revelação em nossas vidas, que o justo viverá pela fé. E se você está aqui, você é justo. Você crê nisso? Amém? Por que você é justo? Porque a justiça de Cristo está na sua vida. Agora, não faz sentido nós falarmos que o justo viverá pela fé, se a fé não for uma fé que manifesta uma ação. Se a fé não for algo que haja, né? Se você não colocar a sua fé em ação, então não será verdade esse versículo na sua vida. Mas nós estamos aqui para manifestar realmente a fé expressada, manifestada. Porque essa sim, irmãos, agrada o coração do Senhor. Amém? Só o Gabriel entendeu. Amém? Glória a Deus, agora todos entenderam. Queridos, vou compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios capítulo 1. Capítulo 4, verso 1. Efésios capítulo 4. Aleluia. Efésios 4. Quantos acharam? Digo amém. Você pode acompanhar ali na tela, se você está sem a sua Bíblia. Diz assim, irmãos: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Amém? Glória a Deus. Até aqui. Queridos, eu estava meditando a palavra de Deus e me veio algo. Eu fiquei me perguntando por que muitas pessoas, quando ouvem a palavra, parece que não faz efeito. Você já viu isso? Parece que não acontece nada. Será que o problema está na palavra? A palavra de Deus, ela é uma semente. E nós estamos aqui para semear a palavra de Deus, né? Você está lá na sua escola, foi colocado por Deus lá no seu emprego, para você semear a palavra de Deus. Mas muitas vezes, irmãos, coisas em nossas vidas não mudam. Não é porque o problema está na semente, é porque a terra talvez não esteja fértil. E a terra é o coração, na qual a palavra, como semente, ela é lançada. Quantos nessa noite querem ouvir a palavra com um coração como terra fértil? Levante suas mãos. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: seu coração está como terra fértil nessa noite? Amém. O título de hoje, queridos: as armadilhas de uma vida distraída. Você pode mudar para mim? Obrigado. As armadilhas de uma vida distraída, que nós lemos Efésios capítulo 4, verso 1. Aqui que nós lemos, irmãos, no livro de Efésios. Diz aqui o apóstolo dizendo: rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Aqui o apóstolo nos fala para andarmos de modo digno a respeito ao nosso chamado. Andar de modo digno diz respeito, irmãos, a nós não nos desviarmos daquilo pelo qual nós fomos chamados. Porque nós somos dignos de acordo com o que fomos chamados. E quantos foram chamados por Deus aqui? Diga glória a Deus. Todos nós fomos chamados por Deus. Agora, por que Deus nos chamou? Pela graça do Senhor nós fomos chamados. Pela graça do Senhor você foi escolhido, né? Não foi você que escolheu o Senhor, mas Deus Todo-Poderoso escolheu
a sua pessoa, escolheu você. Nessa manhã nós estivemos lá em Limeira, fazendo culto ao Senhor. E até quero agradecer os irmãos que foram conosco lá, nos abençoaram tremendamente. E cremos que a cidade de Limeira é do Senhor Jesus também, assim como a nossa e toda essa região. Mas de manhã nós falamos também que Deus primeiro que criou o seu propósito. Depois Ele criou você. Primeiro Ele criou o seu projeto, o seu propósito, aquilo que você deveria fazer, que depois Ele criou você. Deus não criou você e depois ficou pensando, e agora, o que será que eu faço com o Jason? Para que será que ele vai servir? Não, Ele já criou o Jason, mas o propósito já estava estabelecido. Você entendendo isso, você vai perceber que ninguém pode fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Você deve andar digno da sua vocação, assim como o apóstolo nos orienta aqui. Amém, queridos? E nós estamos falando que esse ano vai ser diferenciado em nossas vidas. Eu creio nisso, você crê nisso? Esse ano vai ser diferenciado, o ano 2017, porque nós seremos reformados em nossos relacionamentos, seremos reformados na nossa maneira de lidar com Deus, na nossa maneira de orar, seremos reformados na nossa maneira de exercitarmos a nossa fé, seremos reformados na nossa maneira de liderarmos as nossas células e liderarmos pessoas, da forma como conduzimos as nossas famílias. Nós seremos reformados. Quantos querem ser reformados aqui? Levante suas mãos. Glória a Deus, nós queremos. Todavia existe algo que pode fazer com que tudo isso caia por terra. E é o que eu quero falar nessa noite. São as distrações. As armadilhas de uma vida distraída. Queridos, o mais importante em nossas vidas não é muito a forma como nós começamos, mas o que conta mais é como você vai terminar. Talvez você começou o ano de 2016 mal, mas talvez você terminou o ano de 2016 bem, espiritualmente, a sua vida. Talvez você começou com alguns problemas, mas a caminhada durante o ano, você percebeu que Deus ele foi movendo, né? Ele foi agindo a seu favor. E glória a Deus por isso. Mas eu quero dizer para você que esse ano vai ser diferenciado. Isso é uma verdade. Em minha vida, na sua vida, isso é uma verdade. Mas estamos começando bem. Mas o mais importante é a forma como terminaremos. A Bíblia, queridos, ela dá vários exemplos de pessoas que começaram bem e terminaram mal. E ela também dá muitos exemplos de homens de Deus que começaram mal, mas terminaram muito bem. Tem muitas pessoas que começaram bem em 2016, mas hoje não estão nem aqui conosco. Então eu quero dizer para você que você deve ser perseverante no seu começo. Porque, na verdade, o que vai contar mesmo é a forma como você vai terminar. Queira começar bem e terminar bem. Essa é a vontade de Deus para nós. Mas o mais importante é como nós terminaremos, né? Nós estamos dizendo aqui sobre o ano diferenciado, o ano 2017. E glória a Deus, porque realmente será isso em nossas vidas. Como igreja, como corpo de Cristo, novas experiências. O Senhor quer levar essa igreja a novos níveis, quer levar a sua vida a novos níveis, né? Quantos aqui querem se multiplicar no ano de 2017? Diga glória a Deus. Porque essa faz parte da nossa visão. A nossa visão é multiplicarmos uma vez por ano. Você pode pensar, mas são as células. Não são só as células, é você. Você tem que se multiplicar uma vez por ano, no mínimo. Agora, como que eu me multiplico uma vez por ano? Quantas vidas você conseguiu ganhar para Cristo no ano de 2016? Uma, você se multiplicou uma vez. Agora, querido, a fé é essa. É aquela que nos leva a agir. Não faz sentido servirmos a Deus e falarmos, olha, justo nós somos, por isso vivemos pela fé, mas estamos aqui apenas. Por isso, para cumprirmos os propósitos de Deus e a sua vontade em nossas vidas, devemos nos atentar às armadilhas que uma vida distraída nos faz. E eu falo de propósito, eu gosto muito de falar de propósito. Porque é tremendo, irmão, o propósito. É muito bom
É um privilégio realmente nós fazermos parte de algo que o Senhor te escolheu para fazer. E a vida de uma forma distraída. Por que distraída? Porque fala de você estar atento a coisas que não era para você estar. Distraída porque fala de você estar dando atenção para o que não é prioridade. Você está investindo a sua vida para o que não é o que Deus queria que você investisse. Tem aquela ilustração que diz que talvez você passou a sua vida toda fazendo um bolo de chocolate para Deus. Mas aí quando você chegou no céu, entregou o seu bolo de chocolate para Deus, ele disse: olha, eu não gostava de bolo de chocolate, não gosto. Eu gosto de bolo de laranja. Exemplo. Mas por que isso? Porque talvez nós podemos estar distraídos na nossa vida com Deus. E fazendo coisa que não é para estarmos fazendo. Ou então não estarmos fazendo coisas que era para estarmos fazendo. E o Senhor, Ele tem o desejo de despertar os nossos corações para responder a Ele nesse desafio, em nome de Jesus. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas armadilhas de uma vida distraída. Algumas armadilhas que uma vida distraída nos faz. E a primeira armadilha, pode mudar para mim aí? Fica com você, tá? Vou desligar aqui. A primeira armadilha de uma vida distraída, pode mudar, é fazer a obra de Deus sem Deus. Irmão, pode mudar? Travou? Glória a Deus. A primeira armadilha, irmãos, é fazermos a obra de Deus sem Deus. Você acredita que existem pessoas, cristãos, né, que conheceram a Deus, que pensam que estão fazendo a obra de Deus, porém essa obra que estão fazendo, ela é sem Deus, porque é obra humana, é obra de si mesmo. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, e eu quero dar o exemplo da vida de Saul. É um grande exemplo para nós de alguém que começou bem, mas terminou mal que só. E é realmente algo que nós devemos nos livrar, irmãos, porque o propósito do Senhor é que sejamos vencedores. 1 Samuel capítulo 13. 1 Samuel capítulo 13. Quantos acharam? Digo amém. Poucos acharam. A armadilha de fazer a obra de Deus sem Deus. Porque isso é possível. É possível estarmos fazendo a obra de Deus sem Ele. 1 Samuel capítulo 13, capítulo 13, verso 8. Quantos acharam? Diga glória a Deus. Verso 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizestes? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Disse Saul a Samuel. Então disse Samuel a Saul: procedesses neciamente, ou seja, imprudentemente, e não guardar o mandamento que o Senhor, teu Deus te ordenou. E disse Samuel a Saul: procedesses neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois terei agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Glória a Deus, até aí. Queridos, aqui fala sobre Saul. Saul, ele foi escolhido pelo povo, ungido por Samuel, rei. Começou o seu ministério muito bem. Mas por algum motivo,
algumas distrações aconteceram na vida de Saul, que pode acontecer em nossas vidas, e a primeira delas é que ele optou por fazer algo que não lhe cabia fazer. Não que o que ele queria, o que ele fez e a intenção dele fossem ruins, mas ele quis fazer a obra de Deus sem a aprovação de Deus, sem Deus. E aí ele dá uma, digamos assim, uma desculpa para Samuel, porque Samuel chega e pergunta: o que Saul fez? Saul, ele não quis esperar os 7 dias que Samuel disse para que ele esperasse, para que oferecessem um sacrifício, para que vencessem. Ele se antecipou e ele fez o sacrifício. E aí ele diz que ele fez porque ele foi forçado pelas circunstâncias e porque os filisteus estavam se achegando para guerrear contra eles. Ou seja, ele deu desculpas, né? Ele deu desculpas aqui para Samuel. Porque, na verdade, o culpado não foi ele, né? Geralmente essas pessoas, o culpado nunca são elas. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que o que Saul fez foi a obra de Deus, porque o sacrifício era para o Senhor, mas ele não tinha a aprovação de Deus. Deus não estava naquele lugar com Saul, porque a palavra foi clara para que ele esperasse 7 dias antes de oferecer o holocausto, o sacrifício. Então ele desobedeceu a Deus. Ele quis fazer da forma como ele quis, e fazer a obra sem Deus é um erro. Um sinal de quem faz a obra de Deus sem Deus é não saber esperar, é não respeitar o tempo de Deus. Quantas pessoas aqui têm coragem de dizer que são um tanto ansiosos? Levanta a mão. Em qualquer área, alguém diz para você: olha, eu preciso conversar com você. Aí você fica: meu Deus, o que é? Ai, será que ele vai? Ai, meu Deus, né? Ser ansioso. Alguém fala: olha, eu preciso te contar uma coisa. Nossa, aí ainda mais. Porque você tende a ansiosidade. Saul, ele foi ansioso demais, irmãos. Ele não soube esperar. E na obra de Deus, nós devemos saber esperar. Primeiro motivo porque devemos saber esperar: porque a obra é dele, e é o tempo dele. O problema é muitas vezes queremos fazer a obra dele no formato nosso. Aí não dá certo. Aí nos tornamos, nos permitimos ser distraídos por essas coisas. Então Saul, ele escolheu fazer o sacrifício, mas ele escolheu fazer o sacrifício e negligenciou tudo que estava por trás da ordenança de Deus. Muitas vezes, irmãos, líderes de célula estão liderando a sua célula, estão fazendo a obra de Deus, mas você já se perguntou: será que Deus está nisso? Será que eu estou fazendo e Deus está comigo? Deus está comigo nisso? Nós devemos sempre convidar a presença de Deus para estar. Tem um homem de Deus que eu ouço bastante, ou ouvia mais, não ouço tanto quanto antes. O pastor Antônio Cirilo. Ele tem uma frase, irmãos, que diz que no céu pode ter ruas de ouro, no céu pode ter portões de ouro, no céu pode ter anjo de 5 metros, pode ter o que for no céu, mas se Jesus não estiver no céu, eu não quero ir para lá. É uma frase forte, mas ela fala que o que mais importa é a presença. A obra tem que ter a presença. A sua célula não vai crescer se ela não tiver a presença de Deus. Você não vai crescer, você não vai se multiplicar nesse ano se você não começar a clamar para que a presença de Deus esteja em tudo que você for fazer, porque aí a bênção e a aprovação de Deus estará com você. Amém, irmãos? Então, como eu disse, Saul, ele começou bem o ministério, mas no meio do caminho ele se permitiu ser distraído e cometeu uma sequência de erros. Saul, ele não errou só essa vez, ele cometeu um erro e aí começou a vir uma sequência de erros. Saul, ele desobedeceu a Deus de outra forma também. Deus falou para eles irem guerrear contra um povo e falou para não levarem nada daquele povo, nenhum despojo, não levarem nada.
e matarem todos, não deixar ninguém vivo. Mas Saul, ele desobedeceu, ele não matou a todos. Ele trouxe dos melhores despojos daquele povo no qual eles foram guerrear. Ele desobedeceu uma ordem direta de Deus. Mas por quê? Porque uma distração abriu uma porta para uma sequência de erros. Outro erro de Saul, irmãos, ele consultou uma feiticeira, porque ele estava desesperado, cercado pelos filisteus. Saul, ele consultou uma feiticeira para falar com Samuel, porque nesse período Samuel já havia morrido. Então ele foi lá atrás da feiticeira. Olha, traz Samuel de volta que eu quero falar com ele. Mas espera aí, ele esqueceu que o Deus Todo-Poderoso era sobre a vida dele. Foi ele que havia o levantado. Então ele negligenciou tudo isso, ele não deu importância para nada disso. Porque apenas Saul, ele se colocou na posição de alguém que obedecia enquanto lhe convinha. Sabe aquelas pessoas que obedecem quando convém? Quando é interessante para elas? A pessoa obedece quando é interessante, obedece quando convém obedecer. Mas quando não convém obedecer, então ela desobedece. Saul, ele foi alguém assim. Ele foi buscar ajuda de quem estava morto. Ele foi buscar ajuda da feiticeira para chamar Samuel, que ele queria se aconselhar com Samuel, mas Samuel já havia morrido. Muitas vezes, irmãos, nós passamos dificuldades e nós procuramos pessoas erradas. Pessoas que espiritualmente não estão bem. Então, devemos ser sábios nisso, porque isso pode nos influenciar também. Nós devemos sempre procurar pessoas que possam nos ajudar, que são cheias do Espírito, que possam nos dar uma palavra de encorajamento, uma palavra de conforto, de alegria, e que nos motiva pela palavra de Deus. Porque isso sim vai fazer a diferença em nossas vidas. Amém, irmãos? Ajudar a quem está morto, procurar ajuda em quem está morto, isso você pode colocar como espiritualmente, fará realizar a obra de Deus sem Deus. Porque ele tinha acesso, ele poderia perguntar a opinião de Deus, mas ele não estava com Deus por causa de Deus realmente, mas porque lhe convinha obedecer. Esse foi um dos erros de Saul. E é uma distração que muitas vezes pode acontecer na sua vida, irmão. Você está fazendo a obra, mas falta o principal. É o dono da obra na qual você está fazendo. Isso eu falo para você que faz a obra. Porque tem pessoas, irmãos, que nem a obra está fazendo. Sim ou não? E você não foi chamado para não fazer nada. Porque senão Jesus não te chamaria, né? Não é verdade? Não faz sentido isso. Você foi chamado para viver uma fé que age, uma fé que é manifestada, que leva você a crer, que leva você aqui, nessa noite, entender que você precisa se levantar em Deus, porque há coisas grandes para você conquistar nele, em nome de Jesus. Essa é a primeira armadilha, fazer a obra de Deus sem Deus. A segunda armadilha que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é a armadilha de uma fé doente. Isso está lá em Gálatas. Volte a sua Bíblia em Gálatas. Hoje nós vamos treinar a Bíblia. Volte a sua Bíblia em Gálatas. Ano passado nós falamos bastante sobre graça. E nós vamos continuar falando porque na verdade nós só estamos aqui por causa dela. Então faz todo sentido sempre falarmos da graça. E a outra armadilha que a distração nos faz é nós manifestarmos uma fé doente. Gálatas capítulo 1. Quantos acharam? Digo amém. Verso 6. Verso 6 ao 10. Quantos acharam? Glória a Deus. Verso 6 diz, Gálatas 1, verso 6. Apóstolo Paulo corrigindo os irmãos de Gálatas: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é
outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, porque não há outro evangelho, só um. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Verso 10, porventura procuro eu agora o favor do homem, dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo ele dá um discurso duro para os irmãos de Gálatas. Ele fala assim, olha, pensei que pelo menos vocês iam demorar um pouco mais para entrar na lei de novo. Ele está dizendo, olha, me admira muito que estejais passando tão rápido da lei. Por que os Gálatas, eles foram corrigidos por Paulo? Porque eles começaram bem, começaram na graça, começaram experimentando a graça. Mas aí no caminhada, eles se desviaram e voltaram para a lei. Isso fala de uma fé doente. Uma fé doente é misturar os dois tipos de aliança, a nova e a velha, a graça e a lei. Saiba que você está vivendo na dispensação da graça. Nós estamos na dispensação da graça. E a dispensação da graça é uma das 7 dispensações que aconteceriam. E nós já estamos na dispensação da graça a partir de Cristo. Então, nós precisamos crer corretamente. Precisamos identificar se a nossa fé não está doente ainda. Fé doente é crer que você recebe de Deus porque você merece receber de Deus. Porque você orou essa semana, ou porque você fez alguma coisa que fez com que você merecesse isso na sua cabeça. Ou então, fé doente é a doença dos Gálatas. Nós tivemos a nossa campanha aqui o ano passado, da graça, sobre a graça do Senhor, e nós entendemos a doença dos Gálatas. O que era a doença dos Gálatas? É justamente você viver, não é nem na lei, mas é na mistura. O problema, irmãos, é a mistura. O problema maior é a mistura das duas coisas, porque você começa na graça e depois se envereda pelos caminhos, se envereda pela lei. Isso é o problema. E a mistura das duas alianças, como esse povo, ele começou a fazer. Então é uma armadilha que te distrai, porque você acha que você não vai receber as coisas de Deus, ou que Deus colocou uma enfermidade na sua vida, porque você não foi bom o suficiente, porque você não foi forte o suficiente essa semana e você pecou algumas vezes, você não resistiu. Isso é lei, isso é viver realmente pensando, viver manifestando uma fé doente. Tem uma frase, Joseph Price diz: a lei condena o melhor de nós, mas a graça salva o pior de nós. A lei condena o melhor de nós. Isso quer dizer que por mais bom que você tente ser, você ainda será condenado pela lei. Mas a graça, ela salva o pior de nós. Não tem como você ser pior. A graça ainda consegue te alcançar. Irmãos, isso é tremendo. Isso é poderoso em nossas vidas. Precisamos entender com clareza isso. A única função da fé é receber o que a graça oferece. A fé que nós estamos falando nesse ano, ela vai ser totalmente necessária para que você consiga, através dela, receber o que a graça tem a te oferecer. E justamente foi isso que destruiu a vida de Saul, porque ele não confiou na graça, ele confiou no seu esforço próprio. E a lei é isso, é esforço próprio. É você fazer de acordo com o seu merecimento, de acordo com aquilo que você fez. Isso é um erro totalmente que irá te levar, irmãos, a cair na armadilha de estar distraído, né? Você já viu alguém distraído? Pessoas. Quantos aqui são pessoas distraídas, assim, naturalmente? Uma pessoa desligada, digamos assim. Levanta a mão, você. Sabe aquela pessoa que está meio... meio fleumático, meio não, inteiro fleumático. A pessoa um pouco devagarzinho.
Pessoa distraída. Você é distraído? Pergunta para a pessoa que está lá. Você é distraído? Você se distrai fácil? Ou você é uma pessoa concentrada? Você quer um exemplo de uma pessoa distraída, irmão? Uma pessoa que, num contexto geral, ela não tem uma boa concentração. Ela não consegue prender a atenção dela por muito tempo em alguma coisa. Ela busca alguma coisa para desviar a atenção. Mas uma coisa ainda maior, geralmente são pessoas que começam e não terminam. Pessoas que começam e não terminam são pessoas distraídas. Porque elas desfocam. Porque elas começaram pensando algo, mas em alguma coisa aconteceu no meio do caminho que fez com que ela voltasse atrás. Peraí, eu acho que eu não vou fazer agora o CME não. Acho que eu vou deixar para depois. Porque alguma coisa distraiu ela. Isso é uma armadilha, porque aos poucos você vai percebendo que você vai se tornando religioso. E eu quero dizer para os irmãos uma frase aqui, Charles Spurgeon. Nenhuma doutrina é tão planejada para preservar o homem do pecado como a doutrina da graça. A doutrina da graça, irmãos, que na verdade essa doutrina é uma pessoa, ela é Cristo. Nada é tão planejado como ela para preservar nós, para nos preservar do pecado como a graça. Nada é tão planejado como a graça para nos preservar do pecado. Por quê? Porque se eu entendo a graça, eu sei que eu já fui perdoado dos pecados que eu ainda nem cometi. Agora, quando eu sei que eu fui perdoado, já fui perdoado daquilo que eu nem fiz, isso me leva a não fazer. Mas espera aí, eu já fui perdoado. Agora, entender a graça de uma forma errada é pensar assim, como eu já fui perdoado, então, acho que um pouquinho só não vai fazer mal para ninguém, não. É usar a graça da forma errada, é entender completamente errada a graça, porque aquele que experimenta a graça, ele manifesta alguns sintomas, né? E quem não experimenta também manifesta alguns sintomas. Mas aquele que experimenta a graça, irmãos, ele se torna mais apaixonado por Deus. Porque ele percebe que tudo que Deus teve de fazer para alcançá-lo foi tremendo, foi algo que não dá para explicar. Então isso o leva a amar a Deus mais. Mas por que ele ama a Deus mais? Porque ele percebeu que ele foi amado muito. Qual é a sua reação quando alguém faz uma declaração para você? Sua mãe, né? Ah, você é importante para mim, eu te amo, ou algo assim. Você não fica... você não se sente bem, sim ou não? Você não sente o desejo de retribuir, sim ou não? Isso não leva você a querer também falar, olha, eu também te amo, olha, você também é uma bênção na minha vida. Agora, a graça, ela tem esse efeito. Se eu entendo, eu vou querer retribuir. Nossa, eu não sei o que eu posso fazer, né, para retribuir. Mas tem muito que nós fazemos. Primeiro, experimentarmos essa graça, vivemos nela. Então, queridos, a graça é um grande ensinamento, um grande princípio, porque ela é Cristo, para preservar nossas vidas do pecado. Isso fala de nós crermos corretamente, porque crer corretamente nos leva a vivermos corretamente. Uma fé errada nos leva a um comportamento totalmente errado. Mas quando eu creio correto, eu vou ter um comportamento correto. Se nos comportamos errado, é porque estamos crendo de uma forma errada. Então a forma como você se comporta na sua vida espiritual está totalmente ligada no que você está crendo. Você está crendo que Deus só vai curar a sua vida se você fizer alguma coisa. É por isso que você ainda não foi curado. Talvez. Porque Ele é soberano, é a vontade dEle. Mas quando você crê corretamente que você já foi curado, né? Que a cura do Senhor já foi manifestada na sua vida, isso é crer corretamente. Nós vemos muitas pessoas cansadas. Ah, eu estou cansado. Quantas vezes eu já ouvi essa frase? Já falei também essa frase. Quem nunca falou? Vemos pessoas cansadas, pessoas sobrecarregadas, pessoas desmotivadas. E no ministério, irmãos, isso acontece com muitas pessoas.
Mas sabe o que é contraditório, né? Quando ouvimos isso? É que o Senhor Jesus não cansa ninguém. Ele cansa você? Jesus cansa você? Sim ou não? Não, então o problema não está nele. O problema não está em Jesus. É como eu falei, o problema não é a semente, é a terra que não está fértil. É a terra que já está cheia de outras coisas. Já está totalmente distraída. Ela não recebe a semente da palavra. Mas quando nós confiamos na graça do Senhor, a obra do Senhor será o nosso descanso. A obra do Senhor vai ser o nosso descanso quando nós confiarmos na graça. Confie na graça. Fala para a pessoa que está do seu lado. Confie na graça. Pergunta para ela, aquilo que você quer receber em 2017, você acha que você merece receber? Antes dela, eu vou dar a resposta é não, tá? Vou dar a dica, a resposta é não, não merece. Agora faz a pergunta de novo. Você acha que você merece receber o seu projeto aí para 2017? O que ela respondeu? Sim ou não? Não, então fala para ela, confia na graça então. Aleluia! Glória a Deus! Mas irmãos, devemos tomar cuidado da fé doente, porque a fé doente é totalmente ao contrário do justo viver pela fé. Viver pela fé é uma fé, não é uma fé morta, mas é uma fé que manifesta a obra e a obra de Deus. Isso é crer corretamente. Mas é uma armadilha quando nós manifestamos essa fé, ou seja, quando eu estou ainda vivendo na lei. A terceira armadilha, que podemos ser pegos, podemos sofrer, nos distraímos tendo a nossa vida cristã distraída, é a armadilha da acomodação. Pode mudar para mim, por favor? A armadilha da acomodação. Em outras palavras, a tão chamada zona de conforto. A palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, quero convidar você a abrir. 2 Samuel, nós vamos treinar a Bíblia, como eu disse. 2 Samuel capítulo 11. Aqui nós vamos falar agora sobre Davi. Semana passada nós falamos sobre a chave de Davi. Sim ou não? Glória a Deus. E foi uma bênção, porque a chave de Davi é a adoração. É a priorização da presença do Senhor manifesta. Aqui nós vamos falar sobre Davi também, só que um ponto no qual ele errou. Porque Davi acertou, mas também errou. Capítulo 11, verso 1. Se você achou, diga amém. Diz assim, irmãos: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço na casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, e ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Verso 6. Então Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Sabe, jogar a conversa fora. Como está lá, Urias? Como está a guerra? Está ganhando? Estamos bem? Depois disso, disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desce à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá
ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre, e hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para deitar com a minha mulher? Sabe aquela pessoa leal? Pois é, era Urias. Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje. Demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei, Urias. Pois ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Verso 14. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, e lhe a mandou por mãos de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força de peleja, e deixa-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo o homem da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Diga misericórdia. Deu para entender, irmãos, aqui o contexto? Primeiro você entende que era para Davi estar lá. Porque aqui fala que naquela época os costumavam, o verso primeiro diz que decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, mas Davi não saiu. Naquele dia Davi não saiu. Por que ele não saiu? Porque ele se acomodou. Por causa da zona de conforto, ele não saiu. E ele ficou fazendo o quê? Nada, né? Não ficou fazendo nada. Porque era para ele estar lá. Quando você não está fazendo o propósito de Deus para a sua vida, o que você está fazendo é nada. Porque o que importa é o propósito. Amém? E o que acontece com Davi então, irmãos? A zona de conforto nos leva à ociosidade. Davi ficou ocioso. O povo está lá guerreando, espadada para todo lado, e é lança, e é escudo. E Davi lá, irmão, na TV, assistindo Faustão, sei lá, assistindo alguma coisa lá, mas que não era nada também. E aí, para piorar, irmãos, o que Davi faz? Ele dá, passeando no palácio real, ele dá uma olhada assim, e vê alguém tomando banho, uma mulher muito formosa. E aí ele pergunta quem é aquela moça, né? Vai lá, traz ela e tal. E aí você viu aqui o que nós lemos, que Davi se deitou com aquela mulher que tinha dono, porque era de Urias. E então Davi, ele errou completamente. Mas sabe qual foi o erro dele? O que trouxe ele ao erro maior? A zona de conforto. Ele preferiu ficar em casa. Isso gerou ociosidade. O que é ociosidade? É você não fazer nada. É você estar parado sem fazer nada. Jesus, quando voltar, não vai buscar crente ocioso. Ele vai buscar os vencedores, sim ou não? Irmão, vencedor não é ocioso, o vencedor faz alguma coisa. E ele não é abençoado porque ele faz, ele é abençoado porque ele ama. Às vezes ele está fazendo até de uma forma errada. Talvez ele está fazendo até de uma forma que Deus... não era assim, mas amém, você está fazendo. Mas ele está fazendo. Aí, irmãos, Deus, ele aperfeiçoa na fraqueza, sabe? Mais que você não sabe muito, mais que você acha, olha, quem sou eu? Isso também é justiça própria, né? Olhar para si mesmo. Toma cuidado se você olha muito para si mesmo. Você diz, olha, quem sou eu para liderar uma célula? Quem sou eu? Você é alguém que Deus está dentro. Agora, se Deus está dentro, irmão, o que está fora é menor. Sim ou não? Sim ou não? Aleluia. Cristãos que são acomodados professam uma fé em Cristo, mas a fé não resulta em ação.
Ah, irmãos, você está numa igreja que vai te incomodar para você agir. Que vai te incomodar para você fazer para Deus. Porque é isso que nós estamos fazendo aqui. Senão, Ele já teria levado você. Porque você já recebeu a salvação mesmo, né? Agora, por que você está aqui ainda? Não é para dormir, para trabalhar. Não é para você vir aqui aos domingos, durante a semana às células, né? Isso faz parte, mas não é o fim em si mesmo. Muitas pessoas acham que são cristãos para virem para o culto. Mas o culto não é o jogo. O culto é o momento do intervalo. O jogo está lá fora. Deu para entender? O jogo é lá fora. Aqui é o intervalo, onde nós nos enchemos, bolamos as nossas estratégias, recebemos as armas espirituais, mas a guerra é lá. A guerra é lá na sua casa. Agora, ocioso não guerreia. Ocioso fica passeando pelo palácio do rei, palácio real, e não dá em coisa boa, não. O que dá sentido à nossa vida cristã é o serviço a Deus. Irmãos, eu não consigo pensar em alguém que é cristão e não consegue fazer nada para Deus. Não é possível isso. Se o Espírito Santo está dentro de você, ele deve te incomodar a fazer algo. E quando eu digo fazer algo, no mínimo, exercer as disciplinas espirituais, no mínimo, você ser luz lá onde você trabalha, talvez nem liderar uma célula, talvez nem estar envolvido na liderança da igreja, mas saiba que você foi chamado para liderar, porque você é da descendência de Adão, e Adão ele foi instituído a autoridade sobre a vida do homem, né, sobre nossas vidas, mas devemos realmente fazer isso. E o que dá sentido à nossa vida cristã é o serviço a Deus. A ociosidade em nossas vidas facilita cairmos em pecado. Você sabia que toda vez que você está ocioso, há uma chance maior de você pecar? Já viu aquela frase, mente vazia é a oficina do diabo? É uma verdade. Não ocupa sua mente com coisas do céu que você vai ver que acontece com você. Por que acontece? Porque você agora, né, dentro de você é um ser espiritual. Mas faz assim, ó, pega aqui, pega em você, pega. Você ainda é carne. Fala assim comigo, carne. Ou seja, ainda existe sobre a sua vida a vontade de você fazer do seu jeito. Esse é o problema. Agora, ocioso, irmão, ocioso vai te levar a se expor mais à probabilidade de pecar. Porque Davi ele ficou no palácio fazendo o quê? Nada. Ocioso. Então ele estava andando no palácio e aí ele viu lá a moça tomando banho e aí ele pecou. Então é uma armadilha. A acomodação é uma armadilha. Você não deve se acomodar. Se Deus falou para você fazer algo, você deve ir. Sair da zona de conforto. Porque se não fazer, pode ser que aconteça coisas que vai tirar você do propósito. Quantos me entendem? Diga amém. Então a ociosidade facilita cairmos no pecado. E a quarta armadilha, irmãos, e última, é a armadilha de desertar-se. A armadilha de desertar-se é você se abster. É você você se abnegar de algo que era para ser você. Por exemplo, era a obrigação de Davi estar na frente de batalha, mas Davi se omitiu. Davi não foi, ele ficou no palácio real. Davi escolheu se tornar alheio ao que estava acontecendo na guerra. O povo estava lutando por ele. Olha, irmãos, eu olho para Urias, eu fico com pena de Urias, porque ele foi mais leal que o próprio rei. Ele falou, eu ficar aqui com a minha esposa, dormindo, e eles lá na peleja, no ar, no céu aberto. Não, ele decidiu não fazer. Então, Davi, ele escolheu se tornar alheio dessa situação. Eu digo para você, irmãos, infelizmente, tem muitos cristãos que são alheios da igreja, que são alheios do que está acontecendo ao nosso redor espiritualmente falando, né? Você sabe que o nosso país, ele não está numa situação boa. Não é o nosso país não, é o mundo, tá?
E a tendência não é melhorar, infelizmente, é piorar. Porque Jesus já precedia, a Bíblia precedia acontecimentos, precedia muitas vezes, muitas coisas que nós vemos hoje que iriam acontecer. Isso tudo é uma preparação para o anticristo. Porque Jesus está voltando. Repita assim comigo, Maranata. Aleluia. Corre-se o risco de Jesus voltar e você estar tão distraído que você não vai perceber. Você vir para o culto e parecer que está tudo igual. Mas Jesus já voltou. Você só vai perceber porque todos os olhos verão. Do nível de religiosidade que a pessoa pode chegar. Diga misericórdia. Existem muitos crentes se comportando como Davi. Distraídos no palácio, confortável, alheios ao que a igreja de Cristo enfrenta. São pessoas que têm a vida desinteressadas, são pessoas que não têm interesse nenhum para a obra de Deus, não têm interesse nenhum para liderar a célula, não têm interesse nenhum para cuidar de alguém, não têm interesse nenhum para nada. São pessoas desinteressadas, são pessoas descompromissadas, não têm compromisso com o ministério, não tem compromisso com a liderança, não tem compromisso com Deus, que é o maior compromisso, porque tudo é baseado nisso. Se você não tem compromisso com Deus, você vai ter compromisso com quem? Com ninguém. Não é você, né? É a pessoa. Tornando-se presas fáceis para o inimigo. Essas pessoas tornam-se presas fáceis para o inimigo. Infelizmente, irmãos, existem muitas pessoas assim, muitos cristãos assim, distraídos, sabe? Aquele exemplo que eu dei de pessoa, né? Olha, não se concentra muito, as coisas acontecem ao redor, não é atento a isso. Se atente ao que tem acontecido no mundo nesses dias, porque isso fala muita coisa. Tudo que acontece, irmãos, fala muita coisa. E nós devemos nos apressar em responder a Deus. Porque nunca falou-se tanto que Jesus está voltando como nesses dias. Sinceramente. Na época, você lê a palavra, você percebe que lá na época, Jesus já dizia, as pessoas que escreveram, Jesus está voltando, Jesus virá, em breve virá, Maranata. Os irmãos de Atos, eles, por exemplo, Atos capítulo 2, verso 42, um dos motivos pelos quais eles eram tão intensos em servir a Deus, em unidade, em compartilhar o pão uns aos outros, é porque para eles Jesus já voltaria no dia seguinte. Então eles davam o máximo. Mas nós estamos distraindo pensando que vai demorar muito. Estamos distraindo pensando, Deus só vai voltar quando eu me casar. Depois que eu me casar, Ele volta. E se Ele não quiser voltar quando você se casar? Não é querendo desanimar você não, irmão. Mas isso está distraindo você. Isso e outras coisas. Porque há uma obra para ser feita. Tem pessoas lá fora que não sabem das coisas que hão de vir. E não sabem que foi manifestada uma graça abundante para que elas pudessem estar aqui onde nós estamos. Sim ou não? Mas não podemos ficar no palácio real. Nós devemos fazer algo. Porque nós fomos chamados para isso, para fazer algo. E é como eu disse, a igreja de Atos, nós precisamos aprender com essa igreja. Todos os crentes nessa igreja, eles eram envolvidos na obra. Irmãos, existe uma estatística que diz que 10% da igreja, de uma igreja, ela faz o trabalho pesado, digamos assim. Ela é 100% comprometida, envolvida. Mas nós devemos lutar contra isso. Porque os irmãos de Atos, eles eram totalmente envolvidos na obra de Deus. E você foi chamado para se envolver na obra de Deus. Porque foi lhe dado talentos, foi lhe dado dons espirituais. E você vai usar o dom aonde, irmão? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Deus, faz assim, não pergunta, diz assim para ela. Deus te deu um dom. Você pretende usá-lo aonde?
vou dizer para você, só dá para usar na obra. Não dá para usar sentado no sofá. Não dá para usar fazendo coisas que estão te distraindo. Você só consegue usar realmente na obra. Isso fala de talentos. E a Bíblia diz, irmãos, ela é tão mais profunda do que apenas nos dar talentos, que não foi nos dado apenas talentos para usarmos, foi nos dado talentos para multiplicarmos os talentos. Então não basta você usar, você deve crescer nisso, se multiplicar em relação a capacitação que Deus dá e libera sobre a sua vida, porque a capacitação vem dele. Isso fala de unção, né? Isso fala de cumprimento de propósito através de uma unção que vem do Senhor. Agora vem dele tudo isso. Então nós precisamos aprender com a igreja primitiva. Todos os crentes eram envolvidos. Não há como ter uma vida cristã contagiante sem se envolver nesse maravilhoso projeto que é a igreja. Irmãos, a igreja é um grande projeto de Deus. Não sei se você já parou para pensar, mas foi uma ideia brilhante. Pensar na igreja, como nós nos uniríamos aqui na presença dele. Quando eu falo igreja, não é o prédio, somos nós, a forma como nós nos relacionamos. Porque Deus, ele é de relacionamentos, e justamente diz respeito a isso. Igreja diz respeito a isso, a relacionamento. E nós queremos nesses dias, queridos, ter um ano diferenciado. Mas não vai ser possível se eu ficar distraído. Sim ou não? Então, eu gostaria de dizer a você, e a mim também, porque a distração, ela pega todo mundo. Quando você menos percebe, opa, você já está distraído. Isso naturalmente, né? Mas espiritualmente também. Mas você e eu precisamos responder a Deus e sair da distração. Tudo que distrai a sua vida, você deve tirar. Você deve abrir mão, porque você tem um alvo. Você tem aqui um chamado. Eu comecei dizendo no livro de Efésios que nós devemos andar conforme o nosso chamado, conforme a vocação do nosso chamado. Andar conforme a vocação do nosso chamado fala de eu não me esquecer que eu tenho um chamado para fazer, para cumprir. Eu tenho algo para fazer. Então, se eu ando conforme aquilo que eu fui chamado, eu não esqueço que eu fui chamado para algo. Mas o mundo hoje conspira para você esquecer. Tudo à sua volta conspira para tirar o seu tempo. Não é verdade? Se atente a isso. Discipline-se. Quanto tempo você passa no Facebook? Né? No WhatsApp? E outras coisas também. Não há problema, irmãos. Não tem problema nenhum. São ferramentas que, se você for usar com sabedoria, vai ser uma grande ferramenta de Deus para nossas vidas. O WhatsApp, por exemplo, é uma facilidade muito grande, né? Facilita muito as nossas vidas. Mas se você se distrair, você vai perder um bom tempo ali, hein? Né? Você vai ficar um bom tempo ali. O que poderia estar fazendo outra coisa, mas por algum motivo, no caso o WhatsApp, não estaria. Uma vida distraída não agrada a Deus. Primeiro porque estamos aqui pela vontade do Senhor. Quantos aqui reconhecem que precisam vencer distrações na sua vida? Levanta a mão. Aleluia. Se coloque de pé em seu lugar. O ministério de louvor pode estar subindo. Não perca a sua concentração, queridos. Aí de pé no seu lugar, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos.